Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e essa é a nossa aula 45.1. Sejam todos bem-vindos e galerinha, hoje essa aula vai ser dedicada a alguns estudantes muito legais que mandaram os vídeos da Extra Classe para nós. E vamos, como nós prometemos aqui, apresentar esse vídeo. Quero agradecer aos professores presenciais de todo esse nosso estado de Rondônia, que sempre está colaborando conosco aqui. E galera, um abraço forte para cada um de vocês. Não é isso, Tatá? É isso aí, galera. Professores presenciais, a gente tá amando as atividades extra classe de vocês, tá? Essa voz do além aí da professora Tabita é um pequeno detalhe, tá, galera? Mas vamos lá, professor. Vamos, meu diretor, solta na tela aí. Oi, eu sou Janaína e vou narrar um pouquinho do nosso trabalho de NBAZ. Aqui a gente já tinha separado as bezerras dos bezerros para fazer a vacina de brucelose. Aqui eu estava fazendo a anotação para saber quantos machos e quantas fêmeas tem e para fazer a declaração do rebanho. Aqui meu pai estava acendendo o fogareiro, né, para fazer a marcação das bezerras que foram vacinadas de brucelose. Aqui eu tava ajudando meu pai a colocar as bezerras dentro da seringa, quase morrendo, né? Mas tudo bem. Aqui meu pai tava fazendo a preparação da vacina. É importante o uso de luvas, tá? Porque pode acontecer assim, caso a pessoa se fure com a agulha, haja contaminação da brucelose. Na maioria das vezes, a doença é transmitida ao homem por contato direto ou indireto com animais e seus produtos derivados contaminados, ou seja, leite, queijo, manteiga. E se caso o ser humano passar a contrair a brucelose, os sintomas são febre, sudorese, dor de cabeça, dor muscular, dores articulares, cansaço, perda de peso, náuseas, vômito, mal-estar, calafrios e entre outros. Depois de ter feito a vacina, meu pai foi lá, marcou a bezerra no rosto com o número 3. Por que o número 3? Que significa o ano que ela foi vacinada de brucelose, que no caso nós estamos no ano 2023, e atrás, nos quartos, que no caso é a marca do proprietário do animal. Sobre a prevenção da brucelose, a única forma de evitar essa doença é fazendo a vacinação das bezerras. É importante lembrar que existe idade certa para vacinar as bezerras, de 3 a 8 meses de idade. Lembrando que bezerros machos não podem ser vacinados, e sim somente as fêmeas. Deve-se ter todo cuidado no descarte dos frascos, seringas e agulhas usadas na vacinação, bem como na eliminação dos restos fetais jogados na natureza, que podem resultar na contaminação ao ser humano e de outros animais. Aqui a gente já tinha feito a vacina das bezerras e fomos levar o rebanho para o pasto, que no caso era onde elas estavam antes de vir para o curral. Seguimos com a Claudiana tocando a vaca e os dois bezerrinhos, um bezerro aí foi rejeitado pela mãe, aí tá colocando nessa vaca para ela aceitar ele. Aqui ela tá fazendo o manejo, para curar o umbigo e aplicando uma vacina, que eu acho que é Dectomac. Depois ela sai correndo atrás do outro bezerro que fugiu para curar, ele também, o umbigo. Depois ela pega o cavalo e vai dar uma olhada no gado.
Esse aqui é o Fabrício, trabalha descarregando sal, e vou explicar a diferença entre o proteinado e sal mineral. Sal mineral proteinado é um suplemento mineral enriquecido com fontes de proteína verdadeira, por exemplo, farelo de soja e ureia. O proteinado tem maior custo que o sal com ureia, mas por ser fornecido em menor quantidade, torna-se mais vantajoso do ponto de vista econômico. E o galo, de novo, cantando no fundo. Mas é isso, espero que tenham gostado. Meus queridos, tudo bom? Caramba, cada vídeo, cada material excelente, não é isso, Tatá? Meus queridos, muito obrigado. E ó, um salve aí pro Fabrício, que auxilia a descarregar o mineral, a ração, o suplemento. Fabrício, Tá famoso, Fabrício, hein? Galerinha, vamos para nossa aula então, meu diretor? Bota na tela. Olha aí, ó, aula 45.1. E Tatá, o que nós vamos ver na aula 45.1? Gente, nós vamos falar sobre a cunicultura, raças e sanidade animal. Então, meus queridos, olha só. Nós vamos falar aqui sobre quais são as raças que envolvem a cunicultura, que é o quê? Criação de coelho. Também vamos ver o manejo nutricional. Só que aí, pessoal, o manejo nutricional é direcionado para o quê, professor? Olha aí, nós temos o manejo nutricional para reprodutores, o manejo nutricional na hora da maternidade e o manejo nutricional para engorda, tá bom? E depois nós vamos ver o manejo sanitário. O manejo sanitário envolve não só as questões de prevenção, que envolve o que? A prevenção do manejo sanitário. Na hora de você realizar a troca da água, realizar a troca da ração, a limpeza do ambiente, é o manejo sanitário, mas também processos de vacinação e quando a gente tem que fazer uma interferência medicamentosa, tá bom? Vamos lá? Começando então, referente às raças. A cunicultura é a criação de
coelhos. Então, a aula de hoje, nós já vimos em outras aulas, Sim. meus queridos, sobre a cunicultura, mas vimos de forma o quê? Abrangente. Agora nós estamos olhando a cunicultura específica, cada passo. Primeiro aqui, as raças e as suas competências em relação... Como assim, professor? É porque aqui, pessoal, é só corte, mas nós temos um subproduto. Não é só a carne, mas tem a pelagem. Lembra? Tivemos uma aula que falamos sobre isso. Então, a criação de coelhos para o aproveitamento da carne e dos seus produtos. O conceito vem do vocábulo latino cuniculus, que significa o quê? Coelhos. E da cultura, que é a atividade associada ao que é o cultivo de alguma coisa. Só que aí não é um cultivo de plantas, mas sim um cuidar, né? O cuidar do bem-estar animal em relação às suas necessidades nutricionais, ao bem-estar ambiental e o processo de reprodução. Vamos aqui, quais são as características gerais? As características gerais são orelhas compridas, que podem medir até 7 centímetros. Isso também vai depender da raça. Da raça. Isso é uma Tanto o média. comprimento quanto a largura, né? Aí você tem a cauda curtinha, as patas da frente mais curtas do que as de trás, isso porque eles realizam os saltos, né? Dentes incisivos que vão crescer sem parar, como é comum nos roedores. Nós vamos falar, pontuar cada item desse, mas aqui eu vou sinalizar um item muito importante, ó. Os dentes incisivos, o que tem a ver, professor? Eu entender esse processo aí, ó, ele não para de crescer, porque é um processo fisiológico, necessidade desse animal. Então ele é um roedor. Além de ser um roedor, o dente não para de crescer, então ele precisa o quê? Ter condições que, no meio ambiente, ele sofre um desgaste natural devido ao comportamento desse animal. E como a gente sempre fala, quando nós trazemos um animal para um determinado sistema de criação, esse comportamento ele é o quê, pessoal? Condicionado. O animal fica condicionado a um sistema. Lembrem? Quando o tio fala sistema, nós estamos falando o sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo. Então, um desses três sistemas ele é condicionado e nós temos que propiciar uma qualidade de vida para esse animal. Então, como é que a gente vai... Nós vamos ver na aula também, durante, quais são os mecanismos que determinadas atividades fisiológicas, quer dizer, atividades desse animal garantem o seu bem-estar. Garanta que ele tenha um ambiente. Exemplo, que ele tenha uma prática de desenvolver e evitar com que esse dente cresça excessivamente e prejudique na sua o quê? Alimentação. Perfeito. Vamos passar. Então aqui, quais são algumas raças e suas aptidões e a origem? Nós temos aí, ó, o Nova Zelândia, origem dos Estados Unidos. Qual é a aptidão dele? Carne e pele. Então a gente vai parar aqui para frisar uma coisa. Muitos, né, têm essa capacidade de ter arcada, né? Arcada não, né? Eu quero falar arcada dentária. A carcaça. A carcaça, porque é o peso do animal, né? O animal limpo. A carcaça, então, também tem o pelo. Quando a gente fala que a Nova Zelândia, ele tem essa aptidão... né? É o mais comum, né? Isso. O pelo é porque a qualidade, do processo de curtir esse pelo favorece que não solte. A plumagem não, o pelo dele não solte, é um pelo de qualidade. E é muito utilizado, tá? Em regiões frias e também para fazer tapetes. Quando a gente vai ter o sintético, mas tem o do animal também. Tá? E aí tem que tomar muito cuidado com o quê? O manejo. Quando o animal não tem aptidão para a pele, então o manejo é diferenciado. Eles têm que tomar muito cuidado para não... Cuidado com o que é machucado, professor. Não é machucado, é com doenças. Doenças de pele, que pode prejudicar a qualidade. Tem cachorro quando está com pira? Sim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Não estou falando que dê pira no cachorro, não é isso, pessoal. Coelho. É no coelho. Mas assim, cuidado com dermatoses. Que vai fazer com que ele prejudique a qualidade. Escureça ou, né, fique... Isso. Então, qual é a pelagem que nós podemos encontrar na Nova Zelândia? O mais habitual é o branco.
Mas nós temos Nova Zelândia vermelho e também Nova Zelândia preto. Só que o preto, pessoal, ele ainda não é estável. Você tem que lembrar da genética. Na genética de coelhos, tem que a gente fala... Você vê as figuras do coelho. Não existe o preto. Não, oi? Eles estão no primeiro, ainda não viram genética. Não, sim, então, quando vocês forem ver genética lá no terceiro ano, não existe o coelho preto. Aí o pessoal vai dar pano aí. Ei, professor, mas eu já vi coelho preto. Na genética, o que a gente fala não existe, aqui não está o quê? Estabilizada essa característica. Muitas vezes você pode cruzar um preto com preto e dar um branco. Então está fora do padrão. É porque a cor não está fixada, o gene não fixou ainda, não tem a raça preta nos coelhos. Por isso que nos livros tem a chinchila, tem o Nova Zelândia, tem o... É o transitório, né? Ele é transitório. Tem o chinchila, Nova Zelândia, tem o Califórnia, que é aquela com as extremidades pretas. Aí não tem o preto. Dele. E tem um marronzinho, né? Eu tô lembrando agora no momento. Comprimento desse pelo. Por isso que ele tem aptidão. 3 centímetros. Tem uma variação, porque nós temos a variação, né? Entre 2,5 a 3, mas você consegue manter esse padrão de 3 centímetros. É bem fofo, entendeu? Peso... Eu tenho um vídeo do meu filho com um desses. Fugiu da vizinha. Menino. Era bebê, né? E quando ele nunca tinha visto, ele achava que era brinquedo. Puxava, chutava e queria morder. Meu filho, é carinho. Eu não sabia fazer carinho. Criança, né? Peso adulto, chega a 4,5 kg, tá? Só que aí temos... Isso é uma média da Nova Zelândia, mas o macho tem uma variação de 4 a 4,5 kg e a fêmea de 4,5 kg a 5. Só que eu quero deixar uma coisa clara aí. Quando a gente fala de machos e fêmeas, nós estamos falando dos reprodutores. Isso não significa que os filhotes vão chegar a esse... Os reprodutores têm esse padrão. Tá bom? Então, você tendo descendência de 4,5 kg, você está no lucro para carne. É bom você falar isso mesmo, porque quando você dá essa deixa do macho e fêmea, são dos reprodutores. Reprodutores. Que aí os outros que são os descendentes, que a gente chama que são lote, vai fazer o lote. É aquela que você falou também, né? Enfatizar. Que é segurar, manter o que é muito importante para você, que é o potencial dos seus reprodutores, né? Isso. Aí nós temos o Califórnia. É lindo. A origem é dos Estados Unidos, também tem a dupla aptidão, carne e pelo. Pelagem Himalaia branco e preto, que é as extremidades, as patinhas, isso, isso é uma característica também, né? Isso é uma característica do Califórnia por causa da origem dele, né? As extremidades para conseguir aquecer tanto o sistema respiratório, aquecer as extremidades da orelha para não congelar e as patinhas na hora de correr. Boa observação. Também o comprimento do pelo entre 2,5 a 3 centímetros. E o peso do macho... já é diferente do outro, é menos, é 4. 4 e da fêmea 4,5. Olha aí, tá? Tem essa aí, não tem aquela variação. Os machos, bons machos reprodutores, é 4. Da fêmea é 4,5. São grandes, né? São animais grandes, são animais... meus queridos estudantes, para quem não... eu também, coelho... Gente, eu comia muito coelho, uma carne muito... Olha... Sério? Comia assado, é uma delícia. No sul? Hã? No sul? Sim, assado é uma delícia. Pato não. Marreco é uma delícia. Era isso aí. Tá? Mas o coelho é assado. Não gosto, nunca comi. Não lembro de ter comido coelho cozido. Mas assado, principalmente a pata, coxa e sobrecoxa. Misericórdia. Então lá, é o que come mais dele. O tronco, Tatá, é mais usado para cozidos, né? Como é que... sim, não tem essa variação, né? Das fêmeas. Nós temos aí o chinchila. Esse sim, Tatá. O chinchila é valiosíssimo o quê? Por isso que eu coloquei até na frente pele. Os outros estão atrás. Ele é muito valoroso a pele, por causa desse contraste acinzentado dele. Faz uma pelagem de casaco. É muito procurado o chinchila. Isso. Olha a orelha dele também. Ela é mais larga e mais tem uma concavidade. Isso.
Então, origem na França, a Chinchila dentro das pelagens fusionadas, né? Tipo frisadas, constituindo grisalho, né? 3 cores. Tem uma tonalidade de 3 cores. A base cinzentada, meio branco e pontas pretas, criando um conjunto cinza claro ou escuro, né? Tem um degradê. Muito valorizado. Esse animal, ele é mais valorizado pela pelagem dele do que pela carne em si, tá? Manejo nutricional. A alimentação é um processo natural dos animais que envolve a busca, a escolha e o consumo de um ou vários alimentos. Ponto aqui para a gente, professor, marca aí para mim, envolve a busca, por favor, grifa aí para a gente. Envolve a busca, a escolha e o consumo de um ou vários alimentos. Galera, isso aqui nós estamos falando dentro do processo natural desses animais. Eles vão caçar, né? Eles vão atrás do alimento, eles vão buscar esse alimento, vão selecionar o que eles querem comer. E aí vão ter essa variedade. Quando a gente fala na criação, a gente vem pontuando isso desde das aulas anteriores. É você, criador, que vai ter que se preocupar com o bem-estar dele no espaço onde ele vai estar inserido, na higienização desse espaço e também no alimento. Porque você vai condicionando a quantidade que eles vão comer e as mudanças de alimentação que eles vão ter em cada uma das etapas que eles vão passar dentro do processo de criação. Aí também vai depender qual é o seu foco, né, dentro dessa criação, no caso aqui do coelho, porque cada criação tem uma transição de etapa. Por exemplo, a de suínos tem várias etapas, né? São vários detalhes, dos avestruzes. Tem vários setores, tem né? vários setores, a ranicultura, vários setores. Isso. Avestruz. Cada criação vai ter uma demanda, um cuidado, um olhar minucioso do seu criador. E aqui, quando a gente fala dessa busca, dessa escolha, vai ser em relação ao animal, da alimentação dele natural. Aí, enquanto a nutrição é resultado do que ele vai absorver da utilização dos nutrientes do alimento que ele está recebendo. A nível celular, ponto, né? Pode passar, prof. Isso. Aí quando a gente fala assim, essa absorção a nível celular adequada é o quê? O que a gente quer dizer com isso? Que a etapa de desenvolvimento do animal tem que vir de encontro com a sua necessidade nutricional. O reprodutor, o coelho, tem uma necessidade nutricional diferente do lote, dos filhotes. A fêmea tem uma necessidade nutricional diferente do macho. Certo. Tá bom? É isso que a gente está querendo dizer. Aqui. Até a segunda semana de vida, ou seja, aos 14 dias, os coelhos se alimentam, grifa aí, professor, exclusivamente do leite. Tá bom? Nesse ponto, Tatá, temos que lembrar, os filhotes não têm ração. É exclusivamente materno mesmo, eles só tomam o leite. Então, dá 14 dias aí, 2 semanas, só a fêmea se alimenta. Os filhotes não. Só na tetinha. Isso. Da segunda à terceira semana, ou seja, 14 a 21 dias, começam a provar os alimentos sólidos. Então, a partir dessa segunda semana, após as 2 semanas, se introduz um coxo, tá? Vamos parar aqui um pouquinho. A mãe tem a ração específica na hora do aleitamento, tá? Só que é uma coisa, também somente no momento que ela está amamentando, nessa semana, fornecer vegetais, fornecer aí, restos de volumosos, como repolho, alface, cenoura, tá bom? Então, para a fêmea, quando ela pariu, se faz como é que eu posso falar? Essa complementação. Você vai complementar a ração com
alguns vegetais para a fêmea. Após a segunda semana, você pode fazer, então, a aquisição de um coxo para dar ração ou forrageira. Também vão nutrir, tá? Não só a mãe, mas como os filhotes. Então, a passagem, uma transição. Então, isso tem que ser adicionado aos poucos. Ok, vamos lá. Ração ou forragem. Ração ou forragem. Porém, ainda se nutre principalmente do de leite. Por isso que a gente vai adicionando aos poucos. Porque eles não sabem o que é tomar água. Aí eles vão fazer um processo de adaptação com água. Perfeito. A partir dos 21, eles vão ingerir cada vez mais sólidos e vão beber também. Já então, ó, só comendo mais sólido, vai dar mais sede, tem que ter disponibilidade aí, de ó, água. até aqui, eles só não sabem o que é água, não, sabe o que é leite. Exatamente. Até aqui, a água também é tirada da onde? Dos vegetais. A partir dos 21 dias que a gente coloca o quê? Um adaptador para a água, para esses animais. Não para a mãe, mas sim para os filhotes. Porque já estamos, daqui para frente, a gente já começa a preparar para o desmame. Isso. Exatamente. Então, eles vão, a partir dos 21 dias... Por isso, a água deve ter o alcance facilitado para o filhote, pois ele vai sentir sede. Por quê? Porque vai sentir sede por quê? Ele vai sentir sede porque nós vamos aumentar a quantidade de ração. A ração... Professor, qual é a sensação que é aquele negócio? Será que a gente precisa estar no lugar da pessoa para sentir o que ela está sentindo? O médico, quando vai atender. Os sintomas, as dores. Por exemplo, quando a pessoa está doente, até a introdução de uma agulha é mais dolorosa. Então, exemplo, quando a gente fala da ração, tenta você comer muito arroz, ou então fubá. Quando você come fubá, quando você vai fazer cuscuz, você molha um pouquinho para umedecer, hidratar, ele trufa. E você fica com sede. Então, quando você está acrescentando... e a ração, desculpem. A ração do coelho não é farelo igual do gado. São pellets, né? É pellets, falei pellets. São pellets. E esses pellets, Tatá, eles tufam quando entram em contato com uma região quente, úmida, e tem os ácidos do estômago do animal. Então, ele vai tufar. Então, eles vão sentir mais sede. Tem que disponibilizar água para esses animais. Daqui a pouco a gente vai falar da importância da limpeza. Toda vez que eu vejo isso aqui, eu lembro da história de uma mulher que estava criando jabuti. Ela achava que o bichinho não precisava beber água. Ela achava, gente. Aí o bichinho foi procurar uma fonte de água. E era uma senhora idosa. Imagine onde ela fazia seu xixizinho. E imagine o que ele foi beber. Pois é, isso aí. Então você precisa... tem gente que... né, tem que ter água para os bichos, né? Vai. Entre os animais domésticos, observa-se meu amigo, com certeza! Entre os animais domésticos, a professora Tabita interage com tudo, misericórdia. Observa-se a secotrofia. Este fenômeno refere-se à ingestão de quê, gente? Secotrófos. Fezes moles, normalmente excretadas aí diariamente. Pelos animais, o que ele representa é um aporte adicional de proteínas, que é da vitamina C, K e também do complexo B, produzido no seco do animal. Essas fezes, gente, diferenciadas, eu acho que não sei se é nesse slide que tem uma imagem, mas eles vão comer, porque eles vão reutilizar para poder obter esses aportes adicionais de proteínas e essas vitaminas, tá bom? Isso, mas tem que tomar um cuidado aí. Por quê, pessoal? Apesar de ser um hábito normal do animal, na criação tem que ser evitado. Como é que a gente vai, então, suprir? Com essas vitaminas... Já inseridas, né? Isso. Muitas vezes, Tatá, as pessoas já fazem o adicionamento, adição volumoso para o animal para poder retirar isso. E sempre tem que fazer a vermifugação. Porque senão são sequestrados. Para todo mamífero. Não, para todos os animais, porque aves também você faz vermifugação e não são mamíferos. Então isso é importante, não é prático, isso é um hábito que temos que ter nas criações, né? Grande atenção deve ser dada diariamente na verificação do que, gente?
dos comedouros e que não devem acumular pó. Por que isso aqui? Só um minutinho, tá? O que acontece? Eles não comem farelo. Farelo que é a ração em forma de pó. Eles comem o quê? Em pellet. Só que eles são roedores. E aí eles... E fica aquele... Aí o pellet é bom por quê? O pellet, ele é compacto e é em alta temperatura e desidratado. E assim mesmo em água, ele fica flutuando, ele não absorve direito. Então ele conserva melhor. Mas por ser roedor, o farelinho, qualquer umidade do ambiente, ele absorve essa ração. Se fermentar, o animal está ali, come, e é como qualquer outra criação. Dá uma desinteria, um desarranjo. Então, e principalmente, quando você vai fazer essa suplementação com volumoso, as pessoas pensam assim, não precisa triturar o volumoso. É verdade. Para o manejo, você manejar volumoso triturado é melhor. Mesmo você não triturando, quando ele come, o vegetal ele é úmido. E no coxo, se tiver ração, a ração puxa essa umidade e pode fermentar. Porque o pessoal fala assim, mas como assim? Coelho é coberto. Coelho é coberto. Como vai entrar água ali? Por causa do volumoso. E aí pode alterar. Tá? Não precisa ocorrer incidência solar. Não tem problema com incidência solar em conicultura. Mas é a umidade mesmo do ambiente. Tem que tomar muito cuidado. Então, o sistema é semi? A gente falou do sistema? O sistema é semi. O sistema tem uma parte aberta e a parte fechada. É semi. Não é extensivo. É semi. Perfeita, tá? Todo sistema de conicultura ele é semi-intensivo. Uma vez por semana, no mínimo, o conicultor deverá retirar a sobra de ração do comedouro e proceder à limpeza peneirando e reutilizando a ração. Galera... Peneirando e retirando a ração, o quê? O pellet. O pellet você reutiliza. O farelo, não. Então, deixar bem claro isso. E o que eu faço com o farelo? Vou perder esse farelo? Você usa na alimentação de piscicultura. Então, tem um acesso aí, ó, viu? Suíno com piscicultura, conicultura com piscicultura, tá? Pode ir. É necessário que sejam utilizados 2 tipos de rações, sendo uma para reprodutores, pode grifar, para reprodutores e a outra para um processo de engorda. Então, olha só, pessoal. Professor, a ração dos reprodutores, macho e fêmea, são iguais? Sim. Qual é a diferença que o senhor falou da fêmea? É porque ela é a única que tem suplementação com vegetal. O macho reprodutor não precisa. Tem um capim, que a gente usa esse capim, estou tentando lembrar o nome dele, que fica aqui, capim normal, que ele é serrilhado. A gente pega em qualquer bueirinho aí. Isso a gente dá para o macho. É bom. Você pode cortar ele inteiro e dar para o macho. Não tem necessidade. Agora, para a fêmea, tem. Por causa do leite. Agora, outra ração é de engorda. Porque na conicultura, a gente não chama de maternidade, mas o setor onde de nascedouro, mas pode chamar de maternidade, não está errado não. Quando você faz o desmame, é direto para a engorda, vai direto, não tem a transição. Não tem a transição é feita junto com a mãe, como seria a maternidade da suína, vai direto para a engorda. Não terminou não? Desculpa. Essa exigência se faz necessária devido à necessidade nutricional desses animais, o que é diferente de acordo com a fase, como ele comentou. Isso. Perfeito. Os animais em engorda, galera, devem receber ração à vontade, o que vai variar de 80 a 130 gramas dia, né? Conforme a idade e época desse animal. Já os animais em reprodução, sem os filhotes, ou no início da gestação, não pode receber ração à vontade. Isso. A ração é controlada, não é à vontade. À vontade somente quando estiver amamentando. Pois o excesso provocaria o sobrepeso que vai prejudicar a fertilidade desses animais. Interessante. Então, aquele negócio... sabe o que me faz lembrar? É que determinados cachorros, outros animais, não, tem que estar bem gordo. Exemplo. Existe o paralelo do Jefferson, mas me faz lembrar. Por exemplo, pug. Pug, a fêmea tem que estar bem um pouquinho acima do peso, senão o cio dela fica silencioso.
Por isso que é muito difícil o cruzamento desses animais. Tá bom. Já as fêmeas, durante o terço final de gestação e lactação, devem receber a ração à vontade. Então, olha o olhar observador aí em relação a esse período, em relação às fêmeas, né? Antes, durante o início da gestação e se elas tiverem os seus filhotes, né? Manejo sanitário aí, galerinha. No manejo sanitário, isso, né? Vamos dar uma olhadinha certinha aí, olha só. Para se obter bons resultados de desempenho dos animais, é fundamental que a gente realizar um bom manejo sanitário. E esse manejo sanitário refere-se ao quê? Gente, é aquela estadia. Você... Adoro o ser humano, é o meu paralelo agora. Você vai sair da sua casa, e você tem toda uma rotina, sabe como é que são a questão da alimentação, quem faz, como faz, enfim. A higienização da sua lençol, da sua toalha, pererê e parará. Aí, quando a gente fala da criação, é responsabilidade do criador, esses detalhes, esses cuidados, né? Então, você precisa fazer com que esse ambiente seja o mais propício para o desenvolvimento dele, para que ele não seja acometido de nenhuma doença. Aí, tudo, né? O espaço, quem manuseia, a ração, os pallets, né? Como eles são posicionados. Pellets, desculpa. Eu tô com a cabeça nos pallets. Nos pellets, como eles são armazenados e qual é eu acho que eu já comentei isso em relação à ração dos cães. Você comprou lá, estava fechadinho, mas o acondicionamento dessa ração pode estar num local, por exemplo, na umidade, que a gente tem muito problema com umidade aqui, que quando você pega a ração, ela já está com um cheiro diferente, porque você já conhece a ração que você dá para seus cães. Aí você vai... Eu sou terrível. Eu aperto, eu cheiro. Você esfarela muito fácil. Eu cheiro, sente a crocância. Eu olho tudo. Eu sou meio enjoada com isso. E né, os meus cães não me dão dinheiro, só gasto. Mas imagina que você está criando para ter um retorno. Então, você que tem que ter toda essa atenção. Se acontece de ter algum problema com alguma doença, que houve alguma falha em alguma situação. Isso mesmo. Então, ali, ó. Sim, desculpa. Evitando o aparecimento das doenças, combatendo-as de forma eficaz quando elas surgirem, caso surjam, antes de ocasionar grandes prejuízos. Pode ir. Algumas recomendações. Então, para essa boa higienização, né, e da questão sanitária da criação, quais são essas recomendações? As valas devem ter uma drenagem eficiente. Porque, meus queridos, ficou a desejar agora aqui, a gente podia ter colocado uma imagem, né? Como é a criação. Tem um setor, assim, ó, é um semi-intensivo, então tem um setor aberto. A urina do coelho é uma urina muito forte e de colorações variadas. Lembra? Tem vermelho, cinza, roxeado. Tem uma variação, depende da raça. Então tem que ter valas para escoamento. E como é aberto, eles têm que tomar cuidado também com a estrutura, porque o coelho cava. Para fugir é muito fácil, cava. Ele faz toca. Agora você me fez lembrar daquela imagem que a gente mostrou do suíno, que tem aquela parte gradeada e a parte cimentada. Cimentada. Na cunicultura, mais ou menos... Não, o negócio da cunicultura é muito argiloso. Barro. Só que o cercado é como se tivesse uma sapata. Sim, porque para evitar o fugir das rãs. Perfeito. No verão, fazer remoção das fezes quando o cheiro de amônio for acentuado. Observar a correta densidade animal para as gaiolas, comedouros e bebedouros. Separar, gente, os animais por faixa etária, reprodução, recria e engorda. Estar atento aos níveis nutricionais adequados e evitar as mudanças bruscas na alimentação. E inserindo gradativamente, né? Desinfetar os ninhos após a retirada. Combater insetos da granja. Verdade. Controlar a umidade, temperatura e a ventilação.
evitando assim problemas respiratórios. Bem, meu diretor! E aí, galerinha, tá gostando do assunto? E ó, não se preocupe, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai ter atividade para realizar. Tchau! Tchau!